Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Clube Mais podcast. Estou aqui ao lado do host João Vitor. Fala galera, tudo bem? A gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a Grazi. Grazi Piccoli. Fala Grazi, tudo bem? Tudo ótimo, para mim é uma honra estar aqui, um prazer, do lado de dois grandes homens, meu amigo maravilhoso de anos, né, amigo? Muitos anos já. E a vida nos unindo, nossos caminhos Sempre. de alguma forma, sempre. Muito bom, Grazi. Estou muito feliz que esteja aqui. Quando a gente começou o podcast, seu nome foi tipo pá, Grazi. E sua sócia não pôde vir hoje, mas em outra oportunidade ela poderá vir. Malu está convidada novamente. E a Grazi trouxe pra gente também o drink da noite. Nós estamos muito felizes em receber uma pessoa que traz os drinks, né? Exatamente. A propaganda é a alma do negócio, né? Isso aqui é um dos, tá? Quando a Malu vier, eu vou pedir pra ela trazer o gin, que é o favorito dela. Pois é, eu fiquei sabendo desse lançamento aí, que tá literalmente bagunçando a cabeça de muita gente, né? Mas a bananinha, olha, é um caso de amor. É um caso de amor. Grazi, e aí? Fala com a gente. O nosso podcast tem como objetivo trocar ideias sobre negócios, empreendedorismo, e eu acompanho a sua jornada desde o comecinho. Eu voltei para Cuiabá, que a gente voltou na mesma época. E você já, cara, Grazi já meteu a mão na massa, criou um negócio inovador aqui em Cuiabá, que tá até hoje, passou por pandemia. Fala pra gente como tudo começou, desde da sua vida em Santa Catarina pra cá. Todo mundo fala que eu sou doida, né? Por que você foi embora de Floripa? Falo, gente, é a vida, né? É Deus trilhando o nosso caminho. E minha mãe precisava de ajuda na loja dela. E aí, quando eu tinha acabado de terminar a faculdade, sou formada em Direito. Ora. Veja só, que coisa, não? Somos colegas. Advogada com bem tudo? Mas eu sou formada em Direito e eu cursei Economia na UFSC, também em Floripa. E aí, antes de ir embora, eu tava terminei a faculdade de Direito, ainda não tinha terminado a Economia, mas eu falei, não é nenhum dos dois caminhos que eu quero seguir. Então, pra você ter uma noção, quando eu decidi fazer Direito, eu queria fazer, na verdade, Arquitetura. E aí, acabou que, na época, eu não passei na Federal, entrei pra Direito. Eu falei, gente, eu vou fazer Direito pra usar saia lápis. Então, sempre foi voltada pro mundo da moda. Homem não vai entender. Vocês sabem o que é saia lápis? Eu sei o que é. Você tá falando grego. Pode ficar tranquilo, eu sei o que é. Você sabe o que é, Flavinho? Não sei. Não? Então, depois eu te mostro. Mas sempre foi ligado nesse mundo da moda. Eu nasci em berço de pais comerciantes. Minha infância inteira foi dentro da loja da minha mãe, que é a papelaria que ela tem até hoje, tem há 24 anos. Então foi o que me sustentou, é o que eu sabia fazer. E aí, quando eu me vi ali naquela fase de decisão, porque a gente obrigam a gente a decidir muito cedo o que a gente quer fazer ao longo da vida. Então eu tinha 17 anos quando me colocaram nesse beco sem saída. E aí eu fui pro caminho mais fácil, né? Todo mundo fala, quando você tá incerto, você vai fazer o quê? Direito ou administração, né? E eu fui do lado do direito por conta da saia lápis. E... A roupa já tava aí desde sempre, né? Cara, eu já vi as pessoas fazendo direito por várias questões, mas por causa de uma saia, é a primeira vez. E aí, quando eu terminei a faculdade, a loja da minha mãe, ela parou de ser vamos dizer assim, ela tinha essa empresa para subsistência, ela não teve porque ela quis, não, eu vou empreender, não, ela teve ali pela necessidade do momento, e ela começou a enxergar, depois de muitos anos ali, como realmente um negócio, que ela poderia prosperar, ganhar dinheiro e etc. E aí eu vim ajudar ela, depois já com uma bagagem, um conhecimento, não ainda, vamos dizer assim, tecnicamente na área da administração. Mas com a vontade, aquela coisa da venda, né? A pessoa sabe vender, ela eu nasci, né? Então hoje em dia, vamos fazer assim, o que eu sei é vender. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem essa coisa muito em comum, né? Acho que nós três, todo mundo saiu daqui, todo mundo voltou. Por que você saiu? O que te deu esse pontapé? Puta, eu vou sair. Meu pai mora em Florianópolis. Daí então, você foi pra lá. Ele foi meu fator decisivo, assim, pra ir embora, cursar uma faculdade fora, porque, vamos dizer assim, quando eu tinha 17 anos, né? Não, eu fui embora com 16. Gente, pro lugar
Praia. Floripa, eu não pensei nem duas vezes quando meu pai Por mandou que você buscar. morava lá em Floripa? Com meu pai. Morava com teu pai, Ele mora verdade. até hoje lá. Que coisa Eu boa. falo quando aposentar eu vou voltar, porque, gente, pra mim lá é a oitava maravilha. Eu amo demais Floripa. Sempre vocês Sim, iam, né, os cara, meninos iam. Floripa é realmente maravilhoso. Eu morei em Curitiba, mas quando a gente caía pra praia ali, era um Os negócio meninos iam sempre, eu lembro. maravilhoso. Muito bom. A gente se encontrava que tinha a Amália, outros amigos em comum. essa outra galera. E aí, quando eu voltei pra ajudar minha mãe na loja da minha mãe, eu não sei se vocês têm empresa familiar. Não é tão simples assim. Sim. E aí eu falei, gente, eu tô aqui pra ajudar minha mãe, mas eu não me enxergava aquilo ali como um negócio que eu poderia atuar da forma que eu queria, e eu resolvi montar um negócio só meu. Só que aí eu tinha um problema muito grave, que eu não tinha dinheiro, né? E aí, na época, quando eu formei em Floripa, meu pai me deu um carrinho, que era um Picanto. Vendi ele, eu tinha 17 mil no bolso, e eu falei, gente, é com isso que eu vou abrir algum novo negócio. E como na época eu tava me formando, eu vim para Cuiabá para procurar vestido de festa. E aí o que eu encontrava era o preço do meu carro. Praticamente foi, gente, vou gastar todo o meu dinheiro com o vestido da minha formatura. E até então, essa proposta, esse modelo de negócio de locação de vestido de festa, ele não estava tão disseminado no Brasil. E aí foi aí que veio o start de montar alguma coisa de vestido de festa de luxo, mas com preços mais acessíveis, que até então em Cuiabá ou era 8 ou era 80. Ou se você encontrava uma coisa muito legal, ela era muito cara, ou quando era barato, ele não era, vamos dizer assim, Aquilo uma coisa... que você queria. Uma coisa mais obsoleta, uns produtos mais antigos, até questão de locação. Então foi aí quando veio o pontapé, mandei no grupo de umas amigas, gente, tive essa ideia, quem topa vir comigo? E aí a Yasmin, na época, topou, mulher do Rodrigo, nosso amigo. Um beijo pra Yas e pro Rod. Amo esse casal maravilhoso. Acabaram de casar depois de 11 anos. Foi sensacional esse casamento, por sinal. Com certeza. Fica o registro aqui dos nossos amigos que nós amamos. Muito. E a Yasmin começou essa jornada comigo, mas acabou que a Yas ficou pouco tempo. Eu falo que existem perfis, né? A Yas sempre teve o perfil que ela é mais pro funcionalismo público, e eu sempre fui a doida de querer empreender tudo ao mesmo tempo. E aí chegou um momento da nossa empresa que ela deu tão certo que a Yas, ou ela teria que abdicar a mão de um ou de outro. E aí ela preferiu naquele momento da empresa. E aí acabou que o ateliê, por ser essa proposta de economia colaborativa, acho que eu pulei ali que é a fase, né? Quando eu mandei no grupo das minhas amigas, e como a gente não tinha dinheiro, então a proposta era pegar produtos de outras pessoas, colocar para alocar no ateliê, e aí eu pagava um rendimento para essas pessoas, porque era uma forma de eu ter o produto, mas eu não tinha dinheiro para investir nele. E aí isso foi uma autopropaganda. Então todo mundo que deixava o vestido no ateliê fazia questão de divulgar, né? Porque eles queriam ganhar dinheiro com isso, e acabava que elas tornavam ser nossas próprias clientes. Só sei que quando a gente inaugurou o projeto que a gente tinha de locação, tipo, na meta daquele mês, era para dezembro só, e acabou que a gente atingiu na primeira semana. Foi uma loucura, assim, Cara, totalmente inesperado. Coisa Foi maravilhosa. muito, muito inesperado. Ô, Grazi, e de onde você tirou essa ideia? O que te inspirou? Acho que era isso que você ia perguntar, né, Exatamente João? isso Eu que te eu ia perguntar. conheço. Eu falo que sempre as empresas, a maioria das nascem de uma dor, né? O ateliê nasceu, então, dessa dor de eu não encontrar vestido de festa, o que eu encontrava era muito mais caro. Essa questão da alocação de vestido de festa, ela não estava tão disseminada no Brasil, mas eu já sabia desse modelo de negócio, principalmente de fora. E aí eu senti essa brecha, né? Isso eu ia comentar. Eu ia falar, cara, é muito bom ver que demonstra exatamente aquilo da questão de você conseguir observar o mercado e falar que existe uma dor. Isso eu entendi. Eu quero entender como é que você teve a ideia do colaborativo. Que isso eu achei fantástico. Que foi o que deixou a minha empresa tão conhecida na época. Foi principalmente por conta das duas propostas, né? Primeiro, porque a gente não tinha capital para investir, então a gente precisava de pessoas para colaborar com o nosso negócio, para a gente conseguir fazer ele girar. E por conta daquele momento, agora hoje muito mais forte, né? Mas aquilo estava iniciando da proposta do sustentável, tanto que a gente fez o nosso ateliê 100% sustentável na época. Cara, os cabides eram de papelão. A nossa estrutura era toda de madeira teca. A gente fez tudo isso para casar o modelo de negócio, porque não adianta eu propor uma coisa, mas o meu merchandise, a minha estrutura não casava. Então, tudo sempre foi dentro da proposta. Acabou que agora, 5 anos depois, a gente já vai para o 6º ano do ateliê, a gente está mudando o nosso modelo de negócio. Foi muito bom no começo essa proposta da economia colaborativa, justamente por conta disso. Porque eu validar a ideia de negócio,
conhecer o meu produto, conhecer o público, ver se ia dar certo, atrair, porque acabou que a empresa se tornou muito conhecida pelos dois lados, porque eu tinha fornecedoras e clientes que uma acabava divulgando a outra. Mas hoje, da questão da viabilidade do negócio, a gente já entendeu que a parceria ela já não é tão lucrativa como era antigamente. Então, acaba que a gente foi se reformulando, né? Não é, todo dia a gente tem que se adequando à realidade. Então, hoje, a gente está mudando toda a estrutura da nossa empresa e ela não vai ser mais colaborativa. Infelizmente, mas foi, vamos dizer assim, muito bom enquanto... Eu acho que, eu diria até, se me permite, nem infelizmente, é um processo. É um processo. Um processo de inovação. Fala, João, você quer perguntar alguma coisa? Cara, eu quero entender uma coisa. Como foi pra você esse salto? Porque acho que poucas pessoas entendem quando a gente tem uma ideia e quando a gente divulga, a gente quer apostar nessa ideia. No momento que você olhou e falou assim, tá, não tenho nada. Deixa eu vender meu carro aqui. Deixa eu vender meu carro. Como que foi isso, assim? O que a galera em volta de você olhou e falou, caramba, Grazi, você é louco? Caramba, não, vamos, é isso aí. Como que foi esse processo pra você? Até hoje me chamam de doida, né? Que falam Cara, que eu não paro. Dizem que se você vai criar um negócio ou vai investir em algo e alguém não falar que você é doido, alguma coisa tá errada. Tá errado. E como que foi pra você dar esse salto, assim? Cara, eu vou apostar em mim, agora. Em primeiro lugar, porque eu já sabia que eu não queria mais continuar trabalhando com a minha mãe, então isso foi um grande gasto, porque eu já estava com 24 anos, eu tinha que ter alguma coisa só minha. Até me perdi aqui. Questão dessa questão virada, e aí tem muita gente que tem a ideia, mas elas não têm a coragem para tirar do papel, né? E eu falo que empreender são vários passos, na verdade. O primeiro, você ter essa coragem de tirar sua ideia de papel, arriscar, porque muitas vezes eu comecei com baixo investimento, né? Mas tem gente que já dá um tiro muito alto, então, porque eu sempre falo para meus amigos, se você vem com uma ideia muito nova, muito revolucionária, você primeiro estuda seu mercado, investe abaixo, primeiro entende a demanda, você valida a sua ideia, para depois você pegar e investir. E o Ateliê foi exatamente isso, a gente vai para a nossa 6ª expansão ano que vem. Então, eu fui aos poucos validando e investindo meu dinheiro, até porque então não tinha, né? E no meio disso tudo ainda teve uma pandemia. Né? E ainda teve uma pandemia. Então, coragem, persistência, porque tem muita gente que abre hoje, o primeiro obstáculo já desiste. Eu falo, não, gente, é resiliência, não pode desistir, até porque conforme o tempo, a pedra no caminho ela só vai se tornando maior, ela não vai acabar. E aí muita gente acha que quando você cresce... Agora eu vou trabalhar menos, só vou mandar. Não, na verdade você tá em casa, mas resolvendo os problemas desse tamanho. Hoje, por exemplo, eu só trabalhei em casa, mas, gente, não é porque eu tô descansando, não. É um pepino atrás de pepino, então, na verdade, você não para, né, Grazi? Porque você fica... Assim, tô nas minhas férias, mas tá no celular, você tá resolvendo um problema. Não cara, tem isso férias. é trabalho. As pessoas acham que trabalho é só sentar na frente de um computador e ficar lá, blá. Cara, você tá às vezes 8 horas, 9 horas da noite. Eu vejo porque eu tenho esse exemplo em casa. Eu sou assim, minha mãe é assim. Tipo, 9 horas, 10 horas da noite, tá resolvendo problema. Então você tá trabalhando. Não é porque você não tá lá batendo ponto que você não está trabalhando. E esse é o perfil diferente quando você é um colaborador e quando você é o dono da empresa. Você não tem férias, literalmente. Então, igual eu fiz minha cirurgia. Eu tava ali morrendo de dor, mas eu tinha que estar online 24 horas no meu celular, porque sou eu por eu mesmo, né? Se acontecer qualquer coisa dentro de uma empresa, eu sou a única responsável por ela e eu que respondo. Mesmo que eu tenha pessoas por isso, mas eu sempre vou estar por trás delas, né? A gente não tem férias nunca. E é isso que eu falo assim, que é o fator decisivo, o divisor de águas para fazer as pessoas perdurarem. Porque tem gente que vai ter um negócio e pode achar que pode deixar ele ao Deus Deixa dará. a vida me levar, né? Cara, antes da gente passar, eu quero saber dos outros negócios da Grazi, das outras fontes de renda dela, dos outros empreendimentos dela, eu quero contar uma curiosidade pra vocês. Talvez a Grazi não lembre, mas uma vez nós estávamos no Big Lar e eu encontrei você, e eu não sei, eu tava com uma amiga e tal, eu falei, cara, a Grazi, ela tem um brechó. Essa Grazi queria me matar, tá ligado? Ela, que brechó, mano, eu tenho um brechó, eu tenho uma roupa de locação de roupas, tá ligado? Aí eu, Grazi, foi mal, desculpa aí, tá? Sempre geniosa, né? Foi mal, sorry, desculpa, foi mal. O ateliê sempre foi reconhecido como brechó. Isso foram várias barreiras que eu tive que quebrar quando eu trouxe o ateliê para Cuiabá.
Primeiro lugar, porque é nosso cabide. Então, muita gente ligava na tele pra comprar cabide. Era o dia inteiro. Eu juro, até hoje me ligam pra comprar cabide, porque jogam no Google e acham que é uma empresa que vende cabide. E essa questão do brechó, porque começaram a soltar matérias da minha empresa, matérias que o título sempre é brechó chique, né, ainda por cima, né? Tipo, gourmetizado. Eu tava na época dos hambúrgueres, aí já tudo virou gourmet. Nada a ver com a minha proposta de negócio. Então, eu ficava irritada, assim. Sim, não. Ela falou, que a gente tinha uma atividade, né? Ela, que brechó. Eu já tive problemas com parceiros em relação a isso, que elas achavam também que era um lugar que eu tinha que aceitar qualquer tipo de vestido. E não, o diferencial do meu negócio, porque eu fazia uma seleção. A gente tinha um produto diferencial dentro da minha empresa. Eu não alugava qualquer peça, eu alugava as peças. Apesar de elas serem de outras pessoas, ela tinha que estar em perfeito estado, ela tinha que ser uma peça atual, de marca. E é isso que me diferenciava de todo o mercado. E por isso que a gente se destacou e vem destacando até hoje. Então, tinha gente que enxergava que ali era um depósito de vestido antigo e velho, que ela estava dentro do que era exatamente o que você não queria, porque você abriu um negócio exatamente ao contrário. Exatamente. Mas isso tem um lado bom, né? Disso, de você ter passado por esse processo. Além de você desenvolver a habilidade de ter que ensinar as pessoas e tudo mais, o marketing, demonstra que o seu negócio era tão inovador naquela época que as pessoas não conseguiam nem entender. Não conseguiam entender. A gente veio para quebrar várias barreiras. Primeiro lugar, a locação de vestidos de festa não tinha em Cuiabá. Tinha, mas era aquilo que eu falei, com uma proposta totalmente obsoleta, os vestidos mais antigos. Então, eu vim para tornar a locação cool, deixar isso mais moderno e atingir um público mais jovem, porque até então era o público mais velho que locava, né? Senhoras mais de idade. Vim para trazer grandes marcas, porque também não tinha locação de grandes marcas. Então, até então, se a pessoa quisesse vestir um Patrícia Bonaldi, ela tinha que comprar e desprender um valor muito alto. E de outras pessoas, né? Então, eu vim para quebrar várias barreiras, porque é isso que eu falei. O Cuiabá ela é uma capital, mas com cabeça interiorana. Todo mundo conhece todo mundo. Então, às vezes, a cliente chegava na tele, não, mas esse vestido não é de fulana? Eu falava, não é de fulana. Eu tinha que ter um jogo de cintura, entendeu? Então, a gente foi quebrando várias barreiras. É muito interessante a forma que você trabalhou, porque essa forma colaborativa, todo mundo ganhava, né? Era um processo de ganha-ganha, porque a pessoa muitas vezes ela tinha um vestido, sei lá, eu não sou muito... Não sei muito de marca, mas sei lá, se fosse um homem seria um Armani, por exemplo. E aí ele não utiliza, porque ele utilizou uma vez, ele não vai utilizar de novo, porque mulher tem dessas coisas de utilizar na mesma festa, aluga e faz uma renda. E, nossa, eu tinha parceiras que ganhavam muito dinheiro no ateliê, muito, 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 muito mesmo. Tanto que agora que a gente tá mudando o modelo de negócio, tem umas que quase choram, eu não acredito que vai... A pessoa ela já virou, virado um marketplace, né? A pessoa ia lá e vou faturar com a funcionária do ateliê, né? Vou arrendar aqui. E teve parceiros que ganharam muito dinheiro mesmo com o ateliê. A gente, quando eu fiz a conta do primeiro ano, a gente tinha, do segundo ano já tinha gerado mais de 1 milhão de renda para as parceiras. Então elas era muita grana, muita grana. Que coisa maravilhosa. Mas a gente vai se adaptando conforme o mercado, vendo o que é mais viável para a empresa, né? Que é o foco hoje, né? Sim. A gente tem que ver a saúde da empresa. Muito bom. Ô Grazi, e aí o ateliê bombou, você cresceu, você ficou muito conhecida aqui. Eu acompanhei todo esse processo. E aí foram surgindo novas ideias, novos negócios. Fala pra gente desses novos negócios, o que você vislumbrou, o que deu certo, o que deu errado, o que você aprendeu nessa jornada e o que você tem hoje, assim. Eu falo que o ateliê foi o que abriu portas para mim, né? Então, porque quando eu voltei de Floripa, você também passou 5 anos fora, não foi? Foram 5 anos e meio. Eu já não conhecia mais ninguém, né? Então, o que a gente conhecia era na época do Max, mas passaram muitos anos, então... E muita gente ficou pra fora também. Muita gente ficou pra fora. Então, eu voltei, e quando a gente é comerciante, né? A gente tem que conhecer muita gente. Eu voltei, e aí o ateliê foi pra reconquistar de novo esse público, que até então eu não conhecia quase ninguém. Então, as parceiras foram a minha abertura de portas. E o ateliê me abriu muitas portas para tudo. E como era uma ideia muito inovadora, ele me trouxe muita mídia, me trouxe muitas parcerias, muita gente querendo divulgar o negócio para usar o vestido também, porque até então não tinha lojas que faziam parcerias com influencers. Então acabou que eu tive muita influencer, parceiro, tenho até hoje. Hoje se tornaram grandes amigas. Você teve essa vantagem, né? De pegar um processo de Instagram ali, começando a crescer. Muito forte, muito. Tanto que o ateliê sempre foi de forma totalmente orgânica. E aí eu fiz um trabalho com a Luísa Araújo, que é hoje uma das melhores amigas, fotógrafa, e ela que fazia todas as fotos. Então, até então, nenhuma das lojas fazia o trabalho que a gente fazia de marketing. Então, a gente sempre foi inovador em tudo, em todos os processos, desde a proposta do negócio, desde o nosso marketing, desde das parcerias com as influencers,
Porque eu era uma das mais novas aqui que tinha empresa, né? Até então eram pessoas mais velhas, então elas não estavam tão antenadas. Hoje eu já me sinto desatualizada. Então imagina... É que você vê uma galera jovem que tá voando, né? É, Você fala assim, então. cara, essa galera Hoje eu tô aí... me sentindo super mega Você que não desatualizada. acorda não pra você ver onde você vai. E aí o ateliê começou a crescer muito, eu não conseguia mais ajudar minha mãe na papelaria dela, porque na verdade eu voltei pra Cuiabá pra ajudar. Mas a gente tinha comprado um ponto no Shopping Estação. E aí o Shopping Estação ele demorou alguns anos pra decolar. E aí, quando ele decidiu abrir, eu falei pra minha mãe, falei, se você for abrir, a gente precisa mudar seu produto, a gente precisa mudar o seu nome, porque até então ela tinha um nome que não era passível de registro. A gente precisa mudar o merchandising da loja. E aí eu ajudei ela a fazer toda a reestruturação da loja dela. E aí, quando a gente inaugurou no Shopping Estação, a gente inaugurou como Leve Amor. A empresa da minha mãe chamava Capricho. Totalmente reformulado o modelo de negócio. E como eu já tinha muita força de mercado por causa do ateliê, quando a gente inaugurou o Leve Amor, foi um boom, assim, a loja da minha mãe. Então, foi um dos grandes starts, assim, na vida da minha mãe, de empreender. Foi uma das, vamos dizer assim, mudança de chave, né? Na vida dela, quando a gente abriu a loja, que aí fortaleceu muito a marca dela. A Leve Amor se tornou muito forte, conhecida. Minha mãe tava morrendo de medo de mudar a gente de Capricho pra Leve Amor. Minha mãe, tô há mais de 20 anos com esse nome. Cara, e Leve Amor tem umas coisas muito bonitas. Você quer dar um presente, comprar uma caixinha diferente, uma coisa assim. E o que acontece? Mais singular lá tem. É que a Leve Amor era outra proposta de negócio. Minha mãe vendia lista de material escolar. E aí começou a decair isso. Por quê? Porque as escolas, elas pegavam as listas e elas fechavam parceria direto com esses distribuidores, tipo, grande, Real Mate, etc. Então, minha mãe, pelo fato de ser uma papelaria pequena, ela não tinha mais preço. Então, ela tinha que... Eu falei pra minha mãe, mãe, você tem que pensar no seu negócio para você não disputar preço com mais ninguém. Então, eu quis trazer um produto que era uma papelaria fofa, que é o que a gente vende hoje, que a pessoa, ela compra mais pelo encantamento e não porque ela tá fazendo uma cotação de preço. E aí foi o que a gente decidiu fazer. Aqui, peraí, que eu tô me adaptando ainda. Não tô acostumada com os holofotes. Aqui é todo mundo fogo, né? Aí, acho que assim vai ficar bom. Aí, ficou bom? É, ficou bom. Aí você, desculpa, eu te ter cortado. Não, não tem problema. Aí você repaginou o negócio você repaginou o negócio da tua mãe. A gente... Mudou totalmente, era tudo. material escolar. Cara, é muito louco isso, né? Porque era uma questão de material escolar e você transformou em algo realmente valor, né? A gente quis... Não que não tivesse valor antes, não, mas sim. Virou uma coisa... Deixou um lado só comercial, de venda, e virou uma coisa... Que tem uma questão de sentimento, que as pessoas vão lá pra comprar presentes, assim, para as pessoas, aniversário, Natal. Um negócio muito legal. E se minha mãe tivesse continuado naquele modelo de negócio que ela tinha antes, ela já teria fechado. Porque ela não conseguiria concorrer com as outras empresas, com as grandes empresas, porque essa questão da lista de material escolar. Então a gente foi pra linha de presentes e foi pra linha de papelaria fofa. Que agora a gente traz o que eu gosto muito de fazer compra. Então eu que faço toda essa curadoria da papelaria, trazendo coisas inovadoras que ninguém tem, pra não concorrer no preço e não disputar com ninguém. A gente não disputa mercado com ninguém aqui em Cuiabá. Nossa, isso é maravilhoso. Né? Você não tem disputa mercado com ninguém. E essa é a questão. As pessoas falam, vamos trazer isso, vamos trazer aquilo, porque todo mundo agora quer abrir empresa e montar a sociedade, né? Acho que agora tá dando certo, né? Acho que é fácil. É fácil, né? Mas pra mim, se for pra ser mais pra mim não tem interesse. Tem que ser um diferencial, tem que trazer uma coisa inovadora. Tem que ser um produto que eu não vou ter em qualquer lugar e que eu vou concorrer com qualquer um. Entendeu? Porque o trabalho é o mesmo, né? De ser inovador ou não ser inovador, você vai ter que trabalhar muito, então é melhor que seja algo diferente. E a Leve Amor deu muito certo, cresceu, minha mãe mudou a loja dela e acabou que... Hoje a loja do Estação é só minha, que na época era da minha mãe, né? E acabou que esse ano eu comprei a loja da minha mãe, do Estação, então é um empreendimento. E tua mãe? Minha mãe tem a loja do bairro dela que ela cuida 24 horas. Comprei no shopping. Que massa. A minha mãe tá cansada, tá outra vibe, agora ela quer descansar. Esse batidão de shopping é complicado, né? Trabalhar de domingo a domingo, das 10 às 10. A gente teve loja em shopping uma época também. Tem muita regra pra tudo, né? Na verdade. Você tem que estar aberto tal hora, você tem que estar fechando a partir de tal hora, você fechar um pouco mais cedo. Complica a tua vida como lojista. E lá eu sei que eles são bem rigorosos com isso, pelo padrão do shopping, de trazer esse diferencial que vocês buscam. Mas a gente... Eu tava até fazendo uma análise de viabilidade de negócio, porque acaba que os custos do shopping são muito altos, né? Mas a gente não sai.
A Leve Amor tem que ser shopping. Não tem como, o nosso produto é shopping. E eu fiz uma loja bem... Flavinho já foi lá, né, Flavinho? Já fui. Fiz uma loja bem bonita, fiz sem vitrine. Justamente quando a cliente ela vê, ela já tá lá dentro, nem percebeu, já tá comprando. É bem isso Eu não mesmo. criei. De repente você já tá ali, opa, Já gastei. É a venda, né, cara? A venda é tudo, né? A venda não é só aquele ligar, não é só aquele... não. É a venda desde a porta de entrada. Na verdade, a venda é quando você não percebe que você tá comprando, exatamente. Cara, a gente viajou semana passada, eu e meu sócio, estávamos no interior, e aí deu tudo certo, a gente fechou um cliente, foi maravilhoso e tal. Aí a gente voltou, a gente tem que visitar mais gente, não tem como. Esse negócio de marketing digital funciona muito bem, mas o nosso negócio é muito peculiar, é algo muito restrito, então a gente vai ter que visitar mais pessoas, mais, aquela coisa básica. Todo mundo sabe que isso tem que acontecer. Aí ele virou assim e falou pra mim, Flávio, venda é cheiro. Aí eu falei, caraca, eu vou falar isso no podcast. O Eduardo Mosé falou, venda é cheiro. Mas é real. Totalmente. Você tem que sentir o cheiro da pessoa, conversar, sorrir. E eu sinto que isso é muito da nossa região também. O cuiabano, ele é, vamos dizer assim, ele é muito afável, ele tem que estar perto, tem que falar. É totalmente diferente. Se tem filho, eu vou. É exatamente isso. E essa questão que você falou da questão do interior, né? A gente, por mais que nós... a gente cresceu de um tempo pra cá, tem muita gente aqui, ainda assim continua essa coisa de você é filho de quem, você é de família de quem, já recebe em casa. E eu falo que é do interior porque eu tenho um amigo meu que trabalha no iFood, e aí ele tava conversando que ele é o head lá de inovação e tal, e ele conversando com um cara do interior pra fechar uma parceria e tal, o cara não fechou porque ele não foi visitar o cara. Mentira. Falou, se você não vier aqui, eu não vou fechar com você. O cara falou, eu não posso, vai não deixa, tá uma pandemia. Então tá bom, um abraço, até mais. Falei, cara, mas isso é da nossa cultura. Tanto que eu que morei em Floripa, você morou em Curitiba, pra mim é muito diferente. São dois extremos, dois opostos. A cultura, assim, parece que eu falo que é dois países. Pra mim parece que são dois países. O Brasil dividido ao meio. E aí, além do Leve Amor, então, Ateliê Cabide, Leve Amor. Aí o que acontece? O ateliê bombando, Leve Amor bombando, eu no céu. A gente estava indo para mais uma expansão. O ateliê, eu estava fazendo agora um grande investimento, uma grande expansão. Estava sendo a minha 5ª expansão. Lembro até hoje, em março, a gente tava bombando, de repente veio o decreto. Porque até então, a pandemia, eu tava lá no Carnaval do Rio de Janeiro, a gente tava rindo, fazendo meme da China. Né? Na real. Cheguei. Gente não acreditou que você ia rolar, Ninguém acreditou, né? Que a gente fala que acho que nunca vai chegar até nós. E aí, em março, veio a pandemia, que foi no dia 15, eu lembro que mandaram fechar. E eu chorava que eu tava no meio da obra, gastando o triplo do que estava previsto. E aí, na primeira semana, eu já tive 100 contratos cancelados de locação. E as clientes todas desesperadas. E aí, tudo era muito novo. O cliente querendo devolver dinheiro. E o contrato não prevê. Mas aí, você vai brigar. Aí já entra a nossa parte do direito que atua dentro do ateliê, né? E você, por mais que nós estivéssemos passando por aquele momento, você vai ficar brigando com o cliente, você não sabe se vai voltar daqui a 2 meses, 3 meses, você vai ficar brigado. Não, eu achei que ia ser uma semana, eu chorava porque eu achei que era uma semana, quando no fim foram 6 meses fechados o ateliê. Então, eu tava aqui, eu fui do céu ao inferno em menos de um mês, porque aí nosso faturamento zerou, eu tava gastando horrores com a obra, eu tinha uma equipe muito grande no ateliê, então minha folha de pagamento era muito grande. Quantos colaboradores você tinha lá? Na época eu tinha 16, hoje nós temos 22, só no ateliê. Aí, o que eu ia fazer com aquelas meninas, aquelas famílias que a maioria tá comigo desde o começo, então acaba que elas dependiam 100% da renda de mim, porque eu, Grazi, me viro, pessoa física, vou vender bananinha, vou vender doce, eu dou um jeito. O problema é que eu tinha 16 pessoas dentro da minha empresa que dependiam unicamente de mim. E aí isso começou o maior desespero, porque aí ou eu pagava obra, ou eu pagava funcionário, ou eu pagava aluguel, eu tava pagando 2 aluguéis, que era do espaço novo, do espaço antigo. Abandonei o espaço novo, tirei tudo que eu tinha lá dentro, coloquei dentro de um apartamento, coloquei na casa do Caio, dentro do apartamento dele, que tava vazio até então. E aí foi aquele desespero e o shopping fechado também. Nossa. Então as rendas que a gente tinha estavam praticamente zeradas. A minha sorte é que minha mãe tem uma loja de bairro, porque até então eles estavam tratando como se fosse crime, né? Você não podia abrir sua empresa, você não podia fazer delivery, você não podia colocar funcionário para trabalhar, mas aí quem ia pagar o salário deles? Então era uma discussão ali que eu nem me posicionava, mas eu tinha
o meu posicionamento, mas eu nem postava, nem falava sobre isso. A gente tinha medo de postar nas nossas lojas achando que era crime, porque ou que a cliente ia ver com a gente com maus olhos, porque ou eu tô vendendo, ou eu tô sendo solidária ao momento, mas eu tinha que vender para pagar minhas contas. Então, porque até então o aluguel ele tava cobrando normal, né? O shopping tava cobrando normal. No fim, eles deram um desconto irrisório pelos meses que a gente ficou fechado. Então a gente tinha que se virar nos 30. Bah. Eu e minha mãe nos viramos no 30, literalmente. Então, como o shopping não podia entrar porque era proibido entrar, tinha polícia lá dentro, a gente utilizou a nossa loja do bairro para fazer o delivery. E aí a gente foi muito forte no delivery da Leve Amor. E foi o que sustentou a gente durante 6 meses, a nossa obra. E aí, então, o pessoal tava em casa. O que eu fui fazer? Jogos para distrair. Aí comecei a comprar de fornecedor jogo e fui vender jogos. Tie-dye, né? Porque era na moda tie-dye, vocês lembram? Comecei a produzir tie-dye pra criançada fazer em casa, para os pais distraírem as criançadas. Caramba, então eu fui que pensando massa, em velho. várias coisas que eu conseguia vender, que a gente conseguia manter as nossas empresas e que se adequasse ali no meio do nosso negócio. E aí foi quando a minha mãe abriu os olhos pro delivery, porque até então minha mãe tava só com aquele comércio de balcão. E eu insistia, mãe, vamos fortalecer o nosso delivery, nosso Instagram. Nada como uma boa crise, né? Nada como uma boa crise pra empurrar. E acabou que hoje o forte da loja da minha mãe, do Jardim Universitário, que é do bairro, delivery. é o delivery. Eles vendem muito pelo delivery. Muitos setores tiveram isso, né? Essa virada. E muitos setores até fecharam. As portas só fazem delivery. Só hoje. fazem delivery, isso é verdade. Vale mais a pena. E aí, acabou que no meio dessa crise, um dia eu fui almoçar com uma amiga, até antes disso, aí voltou. Aí começou a voltar, voltou os eventos, a ateliê começou a bombar. Consegui manter ali aos trancos e barrancos, mas não fechei as portas, porque até então não podia fechar por conta da nova estrutura. Acho que se eu não tivesse feito aquela nova estrutura, aquele novo investimento, eu teria fechado o ateliê. E aí então, permaneci firme ali, voltando, bombando, a ateliê bateu meta em dezembro, o shopping voltando a vender. Veio de novo a segunda pandemia, a segunda crise. E aí, pra mim, foi a segunda onda, e pra mim foi crucial. Aí eu fiquei mal mesmo, porque aí a gente viu como a gente tava refém de tudo que tava acontecendo, inseguro, não sabia se... É porque se veio uma segunda, poderia vir uma terceira, poderia vir uma Não, quarta. aí não podia confiar em mais nada, Não né? mais nada, estabilidade E aí a gente não total. podia fazer um investimento, não podia pensar, não podia trazer vestido novo. Tava com o mesmo acervo antigo, mas cliente que entrava no ateliê não queria o acervo antigo. Como que eu ia investir se eu não sabia se ia fechar de novo? Se eu ia recontratar, manter funcionário. O governo não deu nenhum incentivo. Quando você pedia, você não pode ter nome sujo, você não pode ter nada. Quem que não suja nome no meio da pandemia? Então, eram umas coisas ridículas. A minha gerente, ela chegou de falar assim, Grazi, o governo só está emprestando para quem conseguiu se manter firme na pandemia. Quem não conseguiu, não vai emprestar. E é exatamente talvez. Aí eu falei, gente, eu por eu mesmo. Essa é a questão, é isso que eu falo. Empreender é muito solitário. É uma vida muito solitária. Então você tem que ter muita persistência, porque senão você não aguenta. E aí... E oscila durante o próprio dia, né? Você tá falando de um período que vem de 1 ano e meio pra cá. Mas no próprio dia, Isso aí. você já passa por várias emoções, assim. Você acorda feliz, você chega no trabalho, você fica triste, aconteceu uma coisa. De repente, no meio do dia, você recebe uma notícia e fala, meu Deus do céu, por isso que eu tô aqui. Aí você vai no final do dia, dá um erro de novo, você volta pra casa triste, aí você, não, mas amanhã vai ser melhor. Aí toma um Todos Rivotril. os dias. Aí tá tudo certo. Todos os dias, cara, dificilmente não oscila. Dificilmente. Tem que estar muito exatamente preparado isso. pra isso. Tem que estar Realmente. muito preparado. E tem que gostar muito do que faz, amar muito o que faz pra conseguir segurar a barra, né? É isso que eu falo, quando os momentos bons são muito bons, mas quando são tristes, são muito tristes, muito estressantes. E aí foi isso, pra mim foi um ano extremamente estressante. E aí nessa segunda onda, um dia eu fui almoçar com uma amiga minha, e aí eu fui chorar as pitangas, porque aí dessa vez eu tava decidida em fechar o ateliê. Aí ela falou, amiga, olha essa tatuagem que eu tenho aqui. Aí eu olhei, ela falou, entrego, confio, aceite e acredite. E isso aí ficou tão marcado em mim que eu cheguei em casa, porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, mas eu não sou aquela pessoa praticante que vai pra igreja, etc. Até me cobro mais por isso, mas acaba aqui na correria do dia a dia. E aí eu falei, Deus, me dá uma luz. No dia veio a proposta da Luísa Barcelos. E aí eu liguei pra minha mãe, é uma coisa assim, eu falo que foi um presente de Deus. Porque eu falei, se o ateliê não dá certo, eu preciso de uma segunda alternativa. E até então a Leve Amor era da minha mãe, né? Então não era minha. E aí uma amiga me indicou, a Luísa Barcelos do Shopping Estação estão procurando um dono, porque até então era deles, né? Você não interessa em comprar? Aí eu liguei pra minha mãe falou, você tá doida? Loja em shopping, a gente tá passando um perrengue, investimento muito alto, de onde você vai tirar dinheiro? Eu falei, mãe, não sei.
eu vou dar um jeito. E fiz tudo escondido da minha mãe porque ela não aprovou. E você já gostava da marca? Já era apaixonada. Juro, foi um presente, assim, de Deus. Caiu de bandeja na minha mão e a gente fala que hoje foi a melhor coisa que a gente fez, assim. Porque aí, na época, quem eu tinha chamado pra participar comigo foi a Ellen, do Galindo. Do Galindo. Porque ela tinha expertise em franquia, etc. Só que a Ellen tava gravidinha. E aí, então, ela tava em outra vibe. Aí eu peguei meio que desanimei, falei, gente, não é pra acontecer. E aí eu chamei Malu. Quando eu chamei Malu, ela falou, amiga, o quê? Vamos. E aí foi união de almas, assim, porque eu e Malu, a gente se deu e se dá muito, muito bem. Era pra ser, era pra acontecer do jeito. Já éramos amigas, mas não tanto, mas eu já, tipo assim, eu já tinha já conhecia a Malu, já era fã do trabalho dela. Cara, tínhamos amigas eu acho muito em muito comum. bom quando é assim. Eu tenho essa visão igual o João. A gente tem, tipo, porque... Não, é verdade, porque a gente não era amigão, assim, mas já tinha aquele respeito, já sabia quem que era. O meu sócio é a mesma coisa. Eu acho que você formatar uma amizade durante o negócio é mais saudável do que você formatar um negócio durante a amizade. Eu já tive dos dois lados, né? Eu tive com a Yas e agora eu tenho com a Malu. O risco é muito grande de você perder a amizade. Por isso que dá medo, né? É muito grande. Então... E acabou que com a Malu foi um casamento, assim. A gente eu amo, sou apaixonada dela, sou apaixonada do Breno. E acabou que deu muito certo, tanto que a gente não quer parar, né? A gente já quer 54 mil lojas, cada hora a gente tem uma ideia, uma manda pra outra, quer abrir. E a gente tem um monte de projeto ainda esse ano que vem já, tudo estruturado e vai dar certo. E aí acabou que a Luísa deu muito certo. O ateliê voltou com tudo. Porque as festas voltaram em Cuiabá. Pra quem nos está assistindo que não é daqui, acho que é a capital das festas, né? Tipo, lógico, tem São Paulo, Rio de Janeiro, mas, cara, Cuiabá proporcionalmente é um trem absurdo. Não, e o investimento que a gente faz, tem um fotógrafo que é dos Estados Unidos, ele falou, cara, nem dos Estados Unidos faz festa igual faz em Cuiabá, investe milhões e milhões. E a gente não vê isso em São Paulo. A gente vai pra formatura dos nossos amigos, é totalmente formatura do que é. Você vai do GB agora? Não vai. Mas é totalmente diferente a estrutura de formatura deles do que tem aqui em Cuiabá. Eu não lembro se você foi no Chamex. Verdade. Cara, meu Deus do céu, meu Deus. Um abraço, Chamex. E como que foi, Grazi, esse processo? Porque você falou assim, pô, tava tudo meio caótico, assim, nesse processo pra você. Aí chegou a proposta da Luísa na sua mesa, caiu no seu colo, você falou, vamos, sua mãe não concordou, e você fez escondido. Fiz escondido. Como que foi? Dá um detalhe. De onde você tirou essa coisa de vou fazer escondido, só vou falar pra ela a hora que acontecer? Minha mãe falou que já sabia. E ela me contou esses dias que ela olhou meu Instagram que eu fui contar essa história da Luísa Barça. Ela falou, mamãe já sabia de tudo. Mamãe já sabia. Porque praticamente foi vender um carro de novo, né? Então. Exatamente. Ela falou isso. Ela falou, de onde você vai tirar dinheiro? Eu falei, mãe, eu vendo meu carro. E aí meu carro... já era um mindset. E meu carro é azul de teto branco. Você não tem noção tanto que meu namorado briga comigo. Ele fala, quando você quiser vender esse carro, ninguém quer comprar. E foi isso que aconteceu. Ninguém queria comprar meu carro. Você anunciou o carro. Anunciei, porque eu precisava de dinheiro. Anunciei esse carro para os 5º cantos e ninguém queria comprar meu carro. Porque eu precisava de dinheiro para colocar no investimento da Luísa. Sim. E aí, depois que deu tudo certo, que eu comprei a Luísa, apareceu 2 pessoas querendo comprar meu carro. Eu falei, agora eu não quero mais vender. Agora eu vou ficar com ele por mais uns 2 anos. A Grazi, ela traz vários conhecimentos pra gente. Então, persistência, vontade, independência e não compre um carro azul. Mas o próximo agora vai ser azul mais gritante de raiva. Mas eu falei, eu vou vender meu carro, mas isso que eu falo, quando eu quero eu dou um jeito, eu dei um jeito, consegui o dinheiro para o investimento da Luísa, a Malu entrou de sócia também, com metade, né, e foi assim, ó, é isso que eu falei, foi a melhor decisão que a gente tomou, desde que a gente abriu a Luísa, tudo que a gente esperava foi o triplo, assim, o primeiro mês a gente saiu em primeiro lugar do Brasil, hoje saiu de novo o resultado, de vendas de todas as lojas da Luísa. Hoje a gente saiu em 2º lugar. E a gente só saiu em 2º lugar porque a primeira loja acabou de inaugurar. A que saiu em primeiro lugar. Então, senão a gente estaria em primeiro. Aí a questão é que a gente já vendeu 500% a mais no comparativo de 2019. Então, é uma loja que ela tá voando. E o mais engraçado é que ela já tinha em Cuiabá e quase ninguém sabia. Ela já tinha há 1 ano. Ela não tinha esse faturamento. Então, foi tudo graças ao nosso trabalho e ao nosso esforço. E agora a gente tá com mais um projeto, eu e a Malu. E aí o ateliê voltou, né, que eu falei que... Acabou que nesse meio tempo, desses 4 meses de negociação da Luísa, entre uma hora a gente falava que ia, uma hora a gente falava que não ia, que ia dar certo porque o investimento era muito alto.
Aí ficava naquela negociação com o Luiz. E quando a gente bateu o martelo, nem eu acreditei. Falei, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque dá uma insegurança, né? Porque até então, o meu investimento era o quê? 17 mil reais no ateliê. Agora eu vim com uma coisa que era estrondosa. O ateliê eu tinha validado a ideia, fui investindo aos poucos. A Luísa não, ia ser uma cacetada de uma vez só. Mas é porque era uma marca que eu já conhecia, já era consolidada, tinha certeza que ia dar certo. E ainda assim na pandemia, né, Grazi? E ainda assim na pandemia. Não havia acabado ainda a pandemia. Não havia acabado. Mas era a minha válvula de escape caso o ateliê não desse certo. Então eu teria uma coisa minha ali pra eu trabalhar e pra eu continuar e não perder 100% do meu dinheiro, né? Porque eu falava, gente, é tudo... Você acha que fica mais fácil com o tempo? Ah, eu acho. É? Na verdade, mais ou menos, né? É igual o que falam que subir no palco na primeira vez, né? Porque eu fico vendo muito isso. Por exemplo, eu dou aula. Hoje, pra mim, dar aula, eu sinto o frio na barriga, mas não é a mesma coisa que da primeira vez quando você chega lá. A coisa flui mais fácil. E empreender, eu sinto às vezes a mesma coisa. Depois que você teve... Acho que o primeiro esforço ele é sempre muito difícil, porque é aquela aposta que você faz em você. Então, você vende seu carro... Sei lá, eu larguei tudo em São Paulo, voltei pra cá, sabe? Começar de novo, você vai do zero, você quebra, você levanta e vai de novo. Chega uma hora que você fala, vou apostar em mim de novo, tá bom, toma aqui. Dá o gelo na barriga, mas é aquela coisa assim, tá bom, vai de nonovo. Vamos lá, se cair do chão não passa. Então, acho que nessa perspectiva, assim, eu acho que vai ficando um pouco mais... Ou a gente que vai tomando tanto tapa na cara da vida, que chega uma hora que a gente olha e fala, mais um, menos um, tá bom. Eu sempre fui da pessoa que dá um jeito, né? Mas a questão, assim, não é que é mais fácil, né? Eu acho que a gente vai saber dançar ali a música, porque já tem um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho mais de expertise. Mas parece que quanto mais velho a gente fica, parece que a bagagem é maior, né? O peso nas costas que a gente carrega. Fala, ai meu Deus, se eu vou dar um passo aqui em falso. Você vai construindo, né? uma credibilidade, uma confiança entre as pessoas, com você, que daí parece, não, agora eu tô super... Mas, pô, se você cometer isso aqui, ó... Um fracassado. Muita gente ali... O Steve Jobs, ele deu um discurso numa formatura que ele tava falando sobre isso. Quando ele foi demitido da Apple e tudo mais... Foi em Stanford, né? Se não me engano. Não lembro. Mas nesse discurso ele fala o seguinte, ele fala, cara, quando eu fui demitido, ele disse que ele finalmente conseguiu respirar. Porque ele tava livre pra começar de novo como se ele fosse ninguém. Como se ele fosse um Zé Ninguém. Ele não era mais o cara que criou a empresa trilionária dos Estados Unidos, que começou na garagem, etc. Não. Ele tinha liberdade para errar. Porque se ele errasse, era só ele que ia ser afetado. Não ia ser mais uma renca de gente que estava ali, junto com ele, que ia ser afetado, famílias, empregos e todo mundo. Não, ele tinha liberdade para começar do zero e fazer de novo. Eu acho que quando a gente cresce e ganha proporção e a gente tem tanta responsabilidade, eu acho que isso pesa pra caramba. Isso aí, o peso nas costas é maior. E duas coisas que você falou também, Grazi, que chamaram atenção e tem muito a ver com o último podcast que a gente fez, o primeiro, né? O último e primeiro, com o Pablo, que você falou duas coisas que ele falou muito, assim, no podcast, que é cuidar de pessoas, porque, pô, você estava numa crise ali, tinha pessoas que dependiam de você estava realmente preocupada, senão você percebia, cara... Galera, tá aqui, ó, minha conta é essa, eu não tenho o que fazer. Realmente, você não tinha o que fazer. E a questão de Deus, né? Que muitas vezes a pessoa, ela é muito cristã, ou seja lá qual for a outra religião, ou a pessoa não é, mas sempre tem um ponto de virada ali que tem algo maior que impulsiona aquilo a acontecer. E isso deixou bem marcado, ficou bem marcado. Muito marcado. Eu tive 2 momentos, que foi esse dia do entrego, aceito, confio, e um dia que eu fui no culto e eu tava num momento de muita angústia, pedindo respostas, e um menino que eu sabia quem era, mas a gente não se conhecia, ele me abraçou e ele falou, Grazi, Deus pediu pra falar com você e te dizer que ele te ama muito e que seu momento de paz tá vindo. E foi isso aí, depois dali a minha paz veio e aí tudo começou a caminhar, começou a dar certo, o ateliê começou a voltar, a fluir, a vender como a gente nunca vendeu na vida, assim, o ateliê tá estourando, então a gente tá recontratando. Essa questão de cuidar de pessoas, eu não fiz nenhuma demissão da minha empresa por conta da pandemia, então eu mantive todas as minhas colaboradoras, tirei da minha boca, tirei de onde eu não tinha, pra manter as meninas no ateliê, e elas vestiram a camisa comigo, trabalharam dia e noite. Eu comecei com a estratégia dos pijamas, acho que eu nem falei isso, né? Essa estratégia eu lembro. Não, Lembra? qual que foi? Porque o que acontece, ao mesmo tempo que eu tava na Leve Amor no delivery, eu tinha que colocar a estratégia dentro do ateliê pra conseguir, porque eu não podia matar uma empresa com a outra, então eu não podia quebrar a Leve Amor pra tentar reerguer o ateliê, então o ateliê tinha que andar por si só.
E aí, como eu tinha uma equipe de costura lá, eu falei, gente, eu preciso bolar alguma coisa pra a minha empresa conseguir pelo menos pagar a conta das minhas funcionárias. E eu lancei uns pijaminhas personalizados. Que eu não sei se você viu que era com a carinha, o rostinho da pessoa, assim, que virou sim, eu Na vi. época virou febre. Eu vi. Virou. Eu fiz um pijama pro Gustavo. E eu falei, amor, você vai ter coragem? Ele falou, pra ganhar dinheiro, Gustavo. Falou pra te ajudar. Cara, eu lembro que a Daniela falou, ô, Flávio, ela fala assim, né? Flávio, essa Grazi, tudo que ela põe a mão, os trem acontecem, né? Ué, ela Dá um jeito. dá um jeito. Eu falei, E eu e fiz Gustavo lá com a foto. Detalhe, tá? Só pra fazer um parênteses, o Gustavo, namorado dela, era lateral direito ou esquerdo, não lembro agora, nosso time no colégio. Eu lembro dele, o Gustavo Pelissari, velho, o nosso lateral. Fui namorando com a Grazi, falei, olha lá meu lateral. E na época a gente tinha começado a namorar. Já abraçou. A pandemia foi em fevereiro, foi em março, né? A gente começou a namorar em fevereiro. Então a gente já pegou. Agora foi, amor, depois que a gente passou por isso, a gente passa por tudo. Nós tínhamos um time chamado Lebron. Até mandar um abraço pra galera do Lebron. Que E aí coisa você boa. fez ele usar o pijama e expôs ele no Instagram. Não, e eu fiz então eu não tinha modelagem, eu não sabia corte, não sabia nada. E aí no dia que eu postei, eu tive 140 encomendas na mesma semana. Você não tá entendendo. Orgânico. Orgânico, eu só postei uma foto minha no Instagram com a foto dele vestindo pijama. Que aí começou o compartilhamento, porque até então essa questão desse pijaminha personalizado também não tava tão estourada. Então era uma coisa nova que quase ninguém fazia. E eu fui lá na raça e na coragem. Fui, não, faz essa camiseta aqui, peguei uma camiseta dele e falei, copia igual para minhas costureiras. E aí isso aí bombou e foi o que fez a gente conseguir sustentar o ateliê durante esse período de crise. A gente vendeu muito pijama. Minhas costureiras teve um dia que trabalhou até 3 horas da manhã. Então as bichinhas ralaram. E aí eu botei vendedora, botei quem eu tinha dentro da minha equipe pra cortar, ensinei a costurar. Hoje minhas meninas sabem fazer tudo, porque é o que tinha, né? Na época. E aí com isso eu comecei a criar a coleção de roupa autoral também. Então, como eu tinha um setor de vestuário, eu falei, gente, vamos criar as roupas tie-dyes que a pessoa customizava. Eu comecei a criar o tie-dye também pronto. Lookinhos casuais. E aí foi que surgiu a minha outra marca, que é o Zial, que é venda de roupa casual. Então, vamos dizer assim, acabou que ali na pandemia surgiu vários outros negócios. Então a pandemia foi ruim? Foi, mas foi bom também. Eu falei assim, gente, uma hora a gente vai entender o propósito de Deus com tudo isso. Então eu já venho entendendo tudo que ele queria dizer, mostrar com essa pandemia e agora a gente tá colhendo, né? Depois de... Não parou, né? Perseverou, trabalhou e as coisas não desanimou, não deixou endoidar. E como que você fez para criar essa cultura? Esse eu acho um ponto muito interessante, porque eu vejo que tem muitas empresas que têm muita dificuldade para criar essa cultura do funcionário vestir a camisa, do funcionário... Tá em pandemia, mas muitas vezes o patrão não aguentava pagar o salário, chamava o cara para trabalhar, não, vamos fazer um extra aqui além do expediente. Não, peraí. Então, como que você fez para criar essa cultura dentro das suas empresas? De, não, vamos ficar trabalhando, você vendedora vai cortar a camiseta, ou não, você costureira até 3 horas da manhã porque precisa dar um jeito. Como que você desenvolveu isso? Numa época tão difícil. Eu sou muito abençoada pelo meu time do ateliê, porque desde o começo, acho que elas, a maioria começou o negócio junto comigo, né? Então elas viram ali eu pequenininha, meu esforço. Sempre fala, Grazi, quando ela coloca uma coisa na cabeça, em 5 minutos eu queria aquilo pronto e elas davam um jeito, mas elas sempre confiaram muito no meu trabalho. E a gente sempre investiu muito em meu time dentro da empresa. Então, ao mesmo tempo que a gente cobra, a gente também dá, né? Então eu falo para as meninas, é uma mão lava a outra. Então, ao mesmo tempo que vocês vão aqui se esforçar, eu vou estar aqui contribuindo, retribuindo de alguma forma. Então, a gente sempre investiu muito em pessoas dentro da empresa, sempre manter um time forte. Eu e Malu, o nosso intuito é tornar o nosso grupo, né, das nossas lojas, um lugar muito gostoso para trabalhar, que a gente não precisa mais procurar. Eles vão vir até nós. Então, e os melhores, né, porque é isso que a gente quer. Então, hoje a gente tá com um time, assim, que eu não tenho que falar. E hoje é a maior dor. Se eu for conversar com qualquer pessoa vai me sentir, eu não consigo contratar. E não é só aqui, Exatamente. tá? Porque as pessoas acham que, mas Mato Grosso... Cara, não é. Uma das maiores dificuldades hoje de você contratar é de ter pessoas comprometidas, é de ter pessoas que realmente não vão parar no primeiro problema e, não, vou para outro lugar. Porque hoje eu acho que o empresário já está disposto a contratar para crescer. Só que a gente não está achando jeito. Porque antes a gente ficava, não, tem que crescer para contratar, crescer para contratar. Hoje, a nossa cabeça já está diferente. Eu falo por mim. A gente está disposto. Não, eu preciso contratar para eu continuar escalando e crescendo. Cadê?
É porque eu acho que a nossa geração, né? É uma geração muito acomodada. A gente falou sobre isso no podcast passado. É uma geração frágil. O consciente de adversidade é baixo. E a gente não acha mais aquelas pessoas que são polivalentes, que a gente tem que... Não, eu te contratei pra embrulhar essa caixa. Aí você falar pra ela colocar um laço. Né? Não, já não é... Já não é função. Não pensa. Então, eu até conversei isso hoje com a Bárbara, que trabalha comigo, que a gente tem que mudar o nosso mindset. E eu digo por mim mesmo. Por muito tempo, assim, eu tô lendo uma coisa. Cara, você não tá lendo uma coisa. Você tem que parar e refletir sobre aquilo. E as pessoas no trabalho, elas querem só ficar fazendo. Elas não param, tipo, mas se eu fizer isso... Pra entender. Posso melhorar esse processo aqui. Vou falar com o Flávio, vou falar com... Né, não importa quem. E, cara, isso faz muita falta, né? Como faz falta de ter pessoas... Quando você encontra, realmente, se você tá com essa equipe, você tem que abraçar e ir embora, porque... Isso acaba esbarrando, eu acho, na percepção que o cliente tem da tua empresa, né? Porque eu vejo que é uma coisa que a Malu fala muito, né? Essa coisa de você encantar seu cliente, de você encantar sua equipe, por consequência. Mas se você foi contratado para fazer isso e você não quer colocar o laço, seu cliente vai ser impactado na cadeia final. Como que você vai entregar além do que ele espera? Como que você vai fazer um over-delivery para esse cara se lá na base você tem pessoas que não têm esse pensamento? E aí eu vejo que grande parte da responsabilidade desse pensamento, em partes é da nossa geração e em partes, muitas vezes, é de quem tá em cima. Porque se um funcionário vê o dono reclamando, pô, o cliente tá pedindo para fazer isso aqui, o cara não tá me pagando para fazer isso aqui. Pronto. Você acabou de ferrar a cultura da tua empresa inteirinha. A gente tem que vender primeiro o nosso produto para o nosso vendedor, né? Para o nosso time. Se eles não compram, eles não vão saber vender. Exatamente. Então, é dessa forma que a gente trabalha dentro da empresa. E essa questão porque eu tô no grupo de lojistas, né? Lá do Shopping Estação, então eles falam tudo. E é o dia inteiro eles falando. Poxa, eu não encontro gente para trabalhar, Mas aí, em contrapartida, é o dia inteiro a gente falando não encontra emprego. Mas aí, será que eles estão se qualificando? Gente, quantas vezes a gente marcou entrevista? Agora é final do ano. Até agora eu não encontrei uma free pro caixa da Leve Amor. Por quê? De 50 pessoas que você agenda, uma aparece. E quando aparece, ela cria 54 milhões de objeções. Então, por isso que a gente está tentando fortalecer a cultura da nossa empresa. Amanhã a gente já tem um treinamento, 8 horas da manhã, a Malu vai fazer do encantamento do cliente. A gente Eu ia te perguntar isso agora. Vocês que fazem o treinamento de vendas... Sim, toda porque semana... Porque você tem essa veia muito forte, né, Grazi? Muito. Isso é muito claro. E, cara, isso eu tenho conversado muito com as pessoas lá na empresa, e o meu sócio também tem conversado, a gente tem trabalhado isso, porque a nossa empresa é uma empresa nova, mas a gente está trabalhando. Que a cultura de venda, não existe nada além disso se você não tiver isso. Porque, não, minha cultura é o cliente no centro, tá? Mas se você não tiver venda, você não tem cliente. Então, tipo, não adianta você falar isso. Advogado vende, médico vende, tá todo mundo vendendo de alguma forma, né? Então, o tempo inteiro. Só isso, na verdade, eu tenho um cara caneiro que fala isso, né? Só existe venda, o resto é derivado da venda. É isso aí, a gente faz treinamento toda semana. Então, tem os feedbacks diários, né? Que a gente dá na hora, porque aconteceu, você tem que dar o feedback para não deixar passar o momento para ela pegar e entender. E tem os feedbacks semanais. Então, todas as empresas, a gente não deixa de fazer os encontros semanais. E aí, às vezes, são encontros de feedback, às vezes são encontros de treinamento. Às vezes, não só para ter um momento ali entre as meninas, para elas interagirem, porque acaba que dentro da ateliê, principalmente, são muitos setores. Elas não conseguem, no dia a dia, se encontrar, conversar, entender. Então, a gente cria dinâmicas dentro da empresa. A gente faz muita premiação. A gente faz muito gratificação, reconhecimento, porque, querendo ou não, é uma forma de engajar o nosso time também, né? A vestirem mais a camisa da empresa. Então, a gente não está ali para vender um produto, a gente está ali por um propósito. E aí, a partir do momento que elas entendem o propósito, isso flui de uma forma, gente, eu falo que... Isso que eu falo, eu sou muito abençoada pelo meu time, mas é todo um trabalho por trás também. Não é fácil, vou te falar uma coisa que eu achei muito interessante, porque... A gente teve empresa há muito tempo na família, a gente tem empresa hoje ainda, mas a gente não tem espaço físico para a empresa que nós temos. E na época que a gente tinha empresa, a gente começou a reparar uma coisa que é muito da nossa geração também. Vendedor parado, vai acontecer alguma coisa. Ele vai puxar o celular, vai ficar no Instagram, o cliente vai entrar, vai estar lá no meio da loja, o cara não vai ver, não vai ter... Meu amigo, acabou. Tem que movimentar. E aí, eu achei uma coisa muito interessante que eu queria falar, porque eu gosto muito, às vezes, de entrar nas lojas e
ser atendido por ser atendido para ver como que é o atendimento da pessoa e pensar como que isso se aplica até, inclusive, para advocacia. Você é o cara chato que entra e não compra nada, então. Entendi. Na verdade, eu compro. Faz rodar. O pior é quando eu entro, o cara me convence, eu Aí eu compro. compro. Eu sou fácil Aí eu conhecido. gasto dinheiro que eu não tenho com coisa que eu não preciso. Vou mostrar pra quem não conhece. Pô, aí ferrou. Mas o que eu achei muito interessante é que eu tava no shopping e o que eu vi na Luiza, eu não vi em outras lojas. E isso foi muito interessante. Nas outras lojas, eu Aqui vi a gente esse faz cenário. trabalho de campo. Viu? Você Que acha? fique Sabe claro. que eu vou te Cliente trazer aqui. Cliente oculto. E aí foi muito interessante porque em várias lojas eu vi esse cenário acontecer. Na Luiza, não. A hora que eu fiquei vendo de longe, no momento em que a loja estava vazia, tinha acabado de sair 2 pessoas da loja, a loja ficou vazia, eu fiquei ali uns 5 minutos, estava esperando um colega e fiquei observando o que acontecia. No momento em que a coisa baixou, tinham 2 vendedoras e uma caixa, é isso? Na Ou verdade, 3? do turno, vai variando. Então tinham 2 ou 3 vendedoras e uma pessoa ali mais próxima ao caixa. E 2 delas pegaram o celular, daí eu olhei e falei, será? E aí ela foi lá, pegou o sapato e começou a tirar foto pra postar no Tava Instagram. entendendo? Olha aí! Maravilhoso. Então, Parabéns pra equipe de vendas, parabéns pras meninas, porque realmente isso é um diferencial. Isso é um diferencial hoje em questão de equipe. Por isso que a minha pergunta de construção de cultura, porque eu achei esse episódio tão singular, é uma coisa tão simples, tão simples, né? só que muito difícil de ser verificado na prática. E eu vou te falar, a Luiza, ela foi desafiador pra nós. Por quê? Em primeiro lugar, ele era uma operação que estava rodando há um ano. A gente não trocou ninguém. Tá todo mundo, as mesmas colaboradoras. E eles tinham um faturamento e hoje eles têm um triplo do faturamento com a mesma equipe. O que mudou? Treinamento. Então, antes, quando a gente foi entrar na Luiza, no dia que eu e a Malu anunciamos que a gente ia ficar com a Luiza Barcelos, a gente recebeu, não foi uma, não foi 2, foram mais de 50 mensagens. Agora eu volto a comprar na Luiza, porque antes eu não voltava pelo atendimento que tinha. E eu e a Malu ficamos desesperados. A gente falou, gente, vai ter que trocar o time inteiro. A gente depende mais dela do que elas da gente, por quê? Quando a gente chegou lá, a gente não sabia nada sobre a operação. Eu e Malu nunca vendemos sapato na vida. A gente era apaixonado pela empresa. A gente não sabia como funcionava por o sapato, sistema. né? E aí, como que a gente precisava delas para aprender sobre a operação, mas como a gente ia continuar com uma equipe que era recorde de reclamação de atendimento. Então, eu falei, gente, eu e a Malu, que prega encantamento, e a gente sabe, você foi avaliar, você que é homem, imagina minhas clientes, mulheres, toda vez que elas entram na minha loja, elas estão avaliando, porque eu e Malu pregamos e respiramos o encantamento do cliente. Então, a gente vamos dizer assim, nós somos avaliados triplamente. Os nossos clientes estão olhando cada detalhe em tudo. Então, eu falei, como que a gente vai continuar com esse time? Então, foi um trabalho de formiguinha. Óbvio que a gente ainda não tá 100% perfeito, ainda não tá 100% redondo, mas a gente já conseguiu mudar muito a nossa equipe só ali no dia a dia, com treinamento, com encantamento, com premiação. E as mesmas meninas, a gente não precisou de demitir ninguém. Mas, na verdade, a gente só contratou mais. E o faturamento, que é o que a gente trabalha com resultados, né? Tudo que a gente faz são os resultados, para obter um resultado. No final do dia, o que mantém a empresa é o lucro. Né? Exatamente. E é legal você falar isso, porque eu tive um caso desse na empresa, que tinha uma pessoa que estava assim, e de repente, não foi o seu caso, porque o seu caso vocês chegaram e mudaram a cultura, mas foi mudar de posição. Cara, isso é uma coisa assim absurda, né? Você fala assim, não vai dar. E de repente você muda de posição e tudo fica perfeito. Então a gente tem que olhar para as pessoas que estão perto da gente, muitas vezes com carinho e estrategicamente, porque às vezes, não, vou tirar, não tá bom. Não, calma aí, talvez você esteja errado. A sua liderança às vezes está errada de não perceber que a pessoa não é boa naquilo, mas ela é excelente naquilo, que inclusive você é ruim. Então, tipo, essa visão a gente tem que ter, e muito bonito que vocês fizeram. Pô, muito bom. Você chegar e falar assim, galera, muito obrigado, valeu. Cada um mês, né? Obrigado por ter nos ensinado esse mês aí sobre operação, até mais. E não fizeram isso. Então, isso mostra que vocês têm cultura de pessoas. E é isso, acho que o mais importante. Esse é o nosso trabalho. E a gente entrou lá e elas com um monte de pedra na mão, né? Imagina. Porque elas estavam acostumadas uma vida tranquila. Comodidade. É óbvio, isso é claro. E você tava mal de venda porque tava tranquilo. Isso aí. E eu cobro muito, né? Na questão, principalmente do atendimento online, que hoje o mundo tá voltado pro online. Eu falo, a gente tem que... O mesmo atendimento que a gente preza em loja tem que ser exatamente igual no online. Então, eu todos os dias eu chego à noite em casa, eu confiro, são 6 Instagrams. Os 6 Instagrams de todas as empresas, mais o WhatsApp, porque a gente trabalha com um sisteminha de WhatsApp que eu consigo conferir de casa para ver como estão sendo os atendimentos online, porque acaba que ele que hoje ou traz o cliente para nossa loja, né? Ele que tá...
ele é a vitrine das nossas lojas. E aí imagina se ali ele não é bem atendido, a nossa vitrine tá feia, ele não entra. Então hoje a gente faz um trabalho muito, Várias muito avenidas forte. de venda, né, Grazi? Muito bom. Cara, maravilhoso esse papo. Tô muito feliz de ter recebido a Grazi aqui. O Luiz já passou aí com esse negocinho das horas e tal. Várias vezes. Grazi, tenho uma você tem mais uma pra fechar. pergunta? Pode, Uma por pergunta. favor. Na verdade, Por gentileza, professor só João. só uma. Grazi, faz 6 anos. Ué, vamos fazer 6 anos. 6 anos. Se a Grazi de hoje pudesse olhar pra Grazi de 6 anos atrás, aquela Grazi que vendeu o carro, aquela Grazi que apostou, qual recado você daria pra ela? Vai na fé. Hashtag só vai, né? Vai na fé. Vai na fé. Mas é o que eu falo todos os dias sobre perseverar, porque muitos momentos nesses 6 anos aí eu pensei várias vezes em desistir. Até porque quando a gente começa a empreender, a gente pensa que a gente vai ganhar um rio de dinheiro. Sabe, quando eu consegui comprar meu carro e recuperar 3 anos depois. Então eu fiquei 3 anos sem carro, dividindo carro com a minha mãe, achando que eu não ia conseguir nunca a comprar um carro de novo. Então, às vezes as pessoas elas começam a empreender achando que é um mundo mágico da Disney e não é nada disso. Então, em primeiro lugar, a gente não pode contar com a nossa operação, né? Então, a gente tem que saber que o negócio tem que maturar para a gente conseguir começar a rentabilizar. E, às vezes, nem é um valor tão alto. Então, perseverar, saber que o retorno financeiro demora. É igual fazer uma faculdade. Você vai estudar medicina, 6 anos, estudando para depois fazer uma residência, para depois começar a ganhar dinheiro. Empreender é isso. Não acho que no primeiro ano, no primeiro 6 meses, você já vai ter seu prolabore alto lá e já vai estar rios de dinheiro. Então, para a Grazi, eu falaria perseverar, não desistir. E foi o que aconteceu. Grazi, se as pessoas quiserem encontrar a Luísa Barcelos, ateliê, aonde que procura. E agora como que é o nome do... Tem a Uzial, a Leve Amor, o ateliê Leve Amor. e a Luísa Barcelos. Leve Amor, velho. Tem coisa melhor que levar amor? E a Leve Amor, até eu só vou finalizar aqui, que até então a empresa da minha mãe era Capricho, e a gente não abriu com Capricho no Shopping porque não era passível de registro de marca por conta da revista Veja, que chamava Capricho. Não sei se vocês lembram. Sim. E aí a gente contratou uma empresa aqui em Cuiabá para fazer a mudança desse nome. E aí ela pegou e mudou para o outro nome que também não era passível de registro. Então, um mês antes de eu abrir a empresa, eu tive com sacola pronto, com tudo pronto, eu não podia usar aquele nome. E aí tava escrito bem grande, assim, na porta da loja, Leve Amor e Capricho por onde for. E todo mundo que passava falava, olha, vai abrir essa loja Leve Amor, Leve Amor, Leve Amor. Ficou. E aí, pegou, e eu falei, gente, era pra ser, porque não tem um nome mais, vamos dizer assim, que casou tão bem com o nosso produto. Porque você tá realmente levando Eu não precisava contratar rios de pagar rios de dinheiro pra uma empresa. No fim, eu paguei R$150 pra minha marketing que fez a logo. De Leve Amor. Excelente, velho. Grazi, nós temos como cultura aqui escolher uma palavra que marcou esse momento. A gente primeiro quero agradecer ao Luiz, agradecer ao Miguel Zain, agradecer ao nosso amigo e produtor também, André Zambonini, meu parceiro João Vitor. Manda um abraço para os alunos, João. Um abraço para os alunos. E a palavra que ficou para mim, foram vários insights aqui, eu até vou começar a trazer um caderno a partir da próxima. Mas a minha palavra que define você não é só perseverança, criatividade. Criatividade, exatamente isso. Sou uma pessoa que não tá o tempo todo querendo criar. Eu acabei de falar com o André, já tive uma ideia, eu falei, não, amanhã você vai lá no ateliê. E André, 20%, hein? E você, João? Manda essa pra Grazi primeiro. Vai lá, qual a palavra? Aqui, que resume, eu vou falar que é sempre meu bordão, perseverado, perseverança. Bananinha. E aí eu vou falar da bananinha, que agora eu sou a garota propaganda. É muito bom. O Gustavo, que ele é o distribuidor da bananinha, e aí acabou que a gente fortaleceu muito a marca da bananinha no último ano com o poder do marketing, né? E hoje tá em todos os bares, restaurantes e drinks. A gente faz muito drink com bananinha. Já foram no Salamanco? Pra mim, eu ia falar isso agora, obviamente. É o meu favorito. Que eles fazem com maçarico. Gente, é perfeito. Maravilhoso. E lá não tem só a bananinha, tem os outros drinks do Gustavo. Que depois eu vou trazer pra vocês o licor. Acho que vocês iam gostar muito, porque eu amo. Já próxima vez não provei, mas já está convidada pra ver. E tem no Mercado São Jorge da Malu, pra vocês comprarem. Gente, bando de empreendedores serial que a gente tem por aqui, né? Gente, muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo nesse momento. Continuamos com o nosso podcast.
Clube Mais. Obrigado, Grazi. que Obrigado, João. agradeço. E tamo Eu junto. agradeço. Até mais. Tchau, tchau.